Damos as boas-vindas a esta nossa jornada por uma das histórias mais dolorosas e viscerais já contadas. Hoje, a gente vai mergulhar direto nas entranhas de um império desmoronando sob o peso de uma traição impensável e do grito de pura angústia de um filho. Esta não é só mais uma daquelas histórias sobre a realeza com coroas e tronos brilhantes, não. É o relato pungente de uma tragédia real, onde a ambição egoísta desencadeia uma dor implacável. Vamos testemunhar, juntos, o coração partido de uma das maiores capitais do mundo antigo. O que é realmente dilacerante sobre essa pergunta é que ela não é uma reflexão teórica distante. É a realidade brutal, jogada sem aviso, no colo do príncipe Bharata. Essa é a agonia moral central da nossa tragédia. Pensa bem, que valor tem o poder absoluto quando o preço a pagar é o banimento do seu irmão mais amado e, pior ainda, a morte do seu próprio pai? É o mergulho direto no abismo da dor de Ayodhya. E é exatamente a partir desse choque moral gigantesco que a nossa história começa a se desenrolar. Parte 1. A Noite Sem Estrelas. A gente entra agora na escuridão mais asfixiante que já engoliu a grande cidade de Kosala. O luto aqui não foi uma chateação passageira. Ele virou o próprio ar que a capital respirava. O ponto crucial dessa queda é o choque repentino, o silêncio absoluto dessa perda. O grande rei Dasharata, que já foi um líder majestoso e indomável, não caiu em um campo de batalha glorioso. Nada disso. À meia-noite, consumido por uma tristeza severa, o coração dele simplesmente não aguentou. Parou. Foi uma morte forjada pela agonia crua de ser forçado a expulsar seu amado filho Rama para a floresta. Uma vida que foi apagada não por espadas, mas pela dor insuportável de um pai. A memória da glória desse lugar contrasta brutalmente com a queda imediata. Avenidas que antes eram radiantes, molhadas com águas perfumadas e cobertas de flores, se transformaram num piscar de olhos. Sob o peso da morte do rei e do banimento do príncipe, a joia resplandecente virou um vasto e silencioso cemitério. Os textos originais são de arrepiar. Eles descrevem a capital como uma noite desolada sem estrelas e uma viúva em luto. As ruas simplesmente se esvaziaram, sufocadas por aquele cheiro persistente de desespero. Parte 2. Retorno ao pesadelo. Enquanto Ayodhya se afogava em lágrimas, a quilômetros dali, passos apressados e totalmente inocentes ecoavam. Era o príncipe Bharata. Ele estava voltando de uma longa viagem, inteiramente alheio à catástrofe que o aguardava em casa. Dá para sentir a confusão nas palavras dele. Bharata passa pelos portões, percebe que as ruas estão estranhamente caladas, sem um pingo de alegria. Ele corre para os aposentos luxuosos da mãe, esperando ver o pai, o rei. Mas, como ele mesmo diz, a cama coberta de ouro está tragicamente vazia. O pavor começa a gelar o peito do jovem príncipe. Um prelúdio aterrorizante para a verdade que estava prestes a despedaçar o mundo dele. Parte 3. O confronto e a fúria. E então a tensão atinge um limite quase insuportável no momento em que a rainha Kaikeyi abre a boca. A verdade monstruosa da traição dela é jogada bem na cara do filho, o mesmo filho para quem ela roubou o mundo. Essas são as palavras frias e venenosas que ela planejou. A ambição cega de Kaikeyi salta dessas declarações. Ela tinha cobrado 2 desejos antigos do rei não por justiça, mas para usurpar o destino de todos. O mais absurdo, ela esperava ingenuamente que Bálata fosse abraçá-la com profunda gratidão por ter garantido o trono com manipulação, suor e lágrimas. O choque moral que acontece em seguida é um dos mais viscerais de que se tem notícia. Neste instante, a alma de Bharata se quebra em 1000 pedaços. A fúria que transborda dele é assustadora e crua. Ele não agradece, de forma alguma. Em vez disso, ele vomita uma maldição gutural. Ao descobrir que o pai morreu de dor e o irmão que ele tanto venerava foi expulso, Bharata chama a própria mãe de inimiga, de Rakshasa, um verdadeiro demônio. Ele percebe, com um horror que sufoca a garganta, que a coroa que acabaram de colocar no colo dele está pingando o sangue da destruição da própria família. Parte 4. A coroa rejeitada. A recusa de Bharata é absoluta, sem margem para negociação. Ele rejeita com todas as forças um poder que nasceu de um pecado tão sujo. Com essa declaração simples, mas monumental, ele limpa a própria alma. Bharata não olha para o trono e vê uma dádiva ou uma vitória política. Para ele, aquilo ali é uma maldição fervente, uma aberração que o faria cúmplice do crime nojento da mãe. Essa devoção inabalável prova que um reinado construído em cima de injustiça é um fardo pesado demais para qualquer um carregar. Parte 5. A Grande Marcha Real.
Movido por uma culpa que nem era dele e por um amor imenso, Bharata organiza o impossível. Esqueça qualquer ideia de cerimônia de coroação. Ele organiza uma marcha monumental, desesperada, direto para a floresta selvagem, para arrastar o verdadeiro rei de volta para casa. E o número que define essa jornada? 100, 1000. Imaginem só a escala disso. 100.000 cavalos seguindo um príncipe de luto para fora dos portões. Não era só um irmão indo atrás do outro. Era o peso de um império inteiro se mobilizando numa tentativa alucinada de consertar o que tinha sido brutalmente quebrado. E a coisa não parou nos cavalos, não. A mobilização era de cortar o coração de quem visse. 9.000 elefantes preparados. 6.000 carruagens armadas. As rainhas viúvas, Kousalya e Sumitra, com os rostos banhados em lágrimas. E milhares de cidadãos exaustos, com os corações em frangalhos. A Ayodhya inteira simplesmente se esvaziou. Todo mundo marchou atrás da determinação cega de Bharata de desfazer o pecado da mãe. É o luto coletivo ganhando forma física, virando um exército empurrado só pela dor e por um arrependimento amargo. O pedágio físico dessa viagem foi brutal. A gente está falando de horas frenéticas atrelando montarias e carruagens. Dias e mais dias rasgando uma floresta escura, cheia de feras que com certeza ficaram apavoradas com aquela multidão em luto. Isso se arrastou por semanas, semanas de suor e exaustão, até que aquela grande massa humana chegou quase sem forças às margens do rio sagrado Ganga. Foi uma peregrinação forjada no mais puro sofrimento. Parte 6. O chão do exílio. E é bem aqui, na fronteira do mundo selvagem, que o grande ápice emocional da nossa história nos aguarda. O choque de ver de perto, o isolamento forçado de quem não fez absolutamente nada de errado. Nas margens do rio, a multidão topa com Gurra, o líder daquela região. Vendo a nobreza e a dor absurda da família real, ele não hesita. Tragam os barcos. 500 barcos são mobilizados na hora para levar essas almas feridas ainda mais fundo no desconhecido. Cada remo batendo na água parecia o compasso de um coração desesperado por redenção. A gente chega agora ao momento mais devastador de todos, o encontro com a terra dura e nua. Quando Bharata finalmente entra na clareira e olha para o lugar exato onde Rama e Sita passaram a primeira noite no exílio, ele simplesmente não aguenta. Ele desaba. Não tem exércitos inimigos ali, não tem armas, tem só um pedaço de chão. Uma cama improvisada na poeira bruta, deixada por um príncipe supremo que foi jogado na miséria. O contraste do ouro de Ayodhya com aquele chão de terra batida apunhala o coração de Bharata. A emoção sufocante de imaginar seus amados dormindo ali no pó cristaliza o trauma moral gigantesco dessa tragédia. A presença grandiosa de Rama vai muito além do seu banimento físico. Esse peso espiritual dele não é só uma ideia na cabeça das pessoas, é uma força magnética puxando milhares de súditos para dentro de uma floresta perigosa. Ele projeta uma sombra sagrada, inesquecível, sobre toda a terra de Kosala. Para Bharata, a simples ideia de sentar no trono de ouro enquanto o irmão dorme no chão da floresta é repugnante, é uma aberração moral inaceitável. Rama pode estar ausente, mas ele domina cada folha de grama e cada batida de coração daquela capital vazia. E nós concluímos essa narrativa intensa com uma reflexão que não quer calar. Acompanhamos a queda súbita de um monarca formidável, o pavor de um herdeiro traído pela própria mãe e a marcha exaustiva de uma nação inteira se afogando em lágrimas. O que fica pairando no ar é um senso de perda que não dá para consertar, junto com respeito quase reverente pela moralidade absurda de Bharata e Rama. As cicatrizes de uma tragédia dessas não ficam só na terra pisada. Elas marcam as almas de quem foi forçado a viver os caprichos de um desejo perverso. A verdadeira grandeza, como essa história épica escancara para nós, nasce e vive no sacrifício. Agradecemos por trilharem conosco os caminhos sombrios dessa dor que, sem dúvida, reverbera por toda a eternidade.